Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós estamos no projeto Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Estamos em uma fase importante, que é o Sermão da Montanha. Estamos lendo e meditando em Mateus, capítulo 5. Nós já tivemos a introdução da mensagem, do sermão de Jesus. Não podemos esquecer que Jesus está falando com os discípulos e uma multidão, como um novo Moisés trazendo a nova aliança. Como diz em Hebreus, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. E Jesus está estabelecendo uma nova lei, uma lei mais elevada. Até então, Israel tinha acesso a uma lei exterior, mas agora o Senhor começa a implementar em seus discípulos e na multidão uma lei interior. O sermão é radical e exige mudança de coração, não apenas de comportamento. As bem-aventuranças que fazem parte do início do sermão, elas servem como base para conseguir viver o padrão elevado da lei. Nós vimos nas bem-aventuranças, e ali o Senhor fala sobre o caráter do reino, o caráter do cidadão do reino. As bem-aventuranças é o impacto no mundo. Jesus descreve a verdadeira felicidade e as características internas dos seus seguidores. Nós vemos nas bem-aventuranças a questão da humildade, mansidão, busca por justiça, misericórdia e pureza. E ele termina a primeira parte do sermão falando sobre nós somos o sal da terra. O sal é a influência e a luz do mundo, exemplo através dessas virtudes. Pedir para que você agora, nesse momento, feche os seus olhos. Faça a sua oração. O Senhor, Ele traz uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que, quando liberada, não volta vazia. O tempo do judaísmo, da religiosidade, do cerimonial é encerrado. Tudo aquilo que era exterior e aparência, agora o Senhor, Ele vai trabalhar o interior do homem. Não só o exterior do copo, do vaso, mas agora o interior. Não é agora mais uma aparência, aquilo que os olhos humanos podem ver, mas o Senhor vai trabalhar o interior, o coração. O Senhor vai trabalhar a purificação e a santidade. Não está somente agora associada à atitude, mas agora à motivação, o coração, o bem mais precioso do ser humano. A palavra nos instrui a guardar o nosso coração na nossa mão direita. E peça para que o Senhor venha fazer uma grande reforma, como Ele fez, como Ele iniciou em Israel, e se estendeu por todas as nações. Uma palavra que estabeleceu uma grande reforma. Os vasos, os odres, as vestes. O Senhor está trabalhando o interior do homem para que o homem possa receber vinho novo. Para que o Senhor possa cumprir a tua promessa, que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor, com o Sermão da Montanha, está fazendo uma grande reforma. Uma reforma interior. Ele senta, a multidão está próxima, os discípulos se aproximam para aprender. Que nesta manhã você possa se aproximar como um discípulo para aprender, para ser reformado, não para viver uma religiosidade, mas para passar por uma reforma. Uma reforma no interior, no coração, na motivação. O Senhor se assenta e Ele começa a ministrar o Sermão da Montanha. A multidão está atenta, ouvindo, mas os discípulos se aproximam ainda mais. Por causa da intimidade. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Não é uma religiosidade que faz o homem feliz, bem-sucedido e próspero em tudo. É a intimidade com o Senhor. A história se repete, mas agora não é um profeta, é o próprio Deus, o Filho de Deus, que sobe o monte e vai estabelecer uma nova lei. Uma lei superior. Abra os seus ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa uma grande reforma.
O Senhor vai estabelecer o homem como um bem-aventurado. Todo o tempo da religiosidade, do cerimonial, toda sombra é passada, e agora o homem será estabelecido como bem-aventurado. Feliz, vinho novo, unção e poder, bem-sucedido em tudo, os herdeiros do reino. E o Senhor espera dos seus seguidores, dos seus discípulos, dizendo: vós sois o sal, vocês vão influenciar, vós sois a luz, vocês vão iluminar, vão indicar o caminho, vocês serão um novo exemplo e modelo de homem a ser seguido. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Por isso, nesse momento, peça para que o Senhor faça essa reforma, que Ele continue essa grande edificação, e que nós venhamos ser luz, sal, que aonde você estiver, haja uma influência, haja um sabor, haja uma influência. Que aonde você estiver não haja trevas nem destruição, muito menos religiosidade, mas haja sal para conservar, sal para dar sabor, vida, conservar a vida. Que aonde você estiver haja luz, e aqueles que estiverem assentados na sombra da morte verão a luz, porque nós somos luz, lâmpada e luz. Senhor, faz a tua vontade, realiza o teu querer. Senhor, que a tua palavra, em nome de Jesus, seja escrita nos nossos corações. Senhor, como um dia foi escrita em tábuas pelo seu dedo, pelo dedo de Deus, que agora, meu Pai, ela seja escrita pelo seu dedo em nossos corações. E nós sabemos que o Senhor expulsa demônios, e se os demônios são expulsos, o Senhor expulsa com o seu dedo, e esse é o sinal que o reino é chegado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Senhor, nós queremos esse reino. E desde já, Senhor, te agradecemos. Senhor, nós estamos iniciando o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, e as ofertas, Senhor, que entregamos a Ti. Recebe, Senhor. Obrigado, Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém? Abra os seus olhos. Nós iniciaremos hoje a segunda parte do Sermão da Montanha, Mateus 5, do 17 ao 48. Nessa segunda parte nós vamos ver a justiça superior e a lei. A lei do amor e a intenção do coração. Jesus explica que não veio abolir a lei mosaica, mas cumpri-la, elevando o padrão de obediência do exterior para o interior. Não apenas não matar, mas não odiar. Não apenas não adulterar, mas não cobiçar. Viver de forma radical o amor. Amando inclusive os inimigos e não apenas seguindo regras exteriores. Abra sua Bíblia em Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus vai cumprir a lei. E só aquele que cumprir a lei se torna um novo sacerdote, estabelece uma nova ordem. Só aquele que cumprir toda a lei é digno e é santo e é filho de Deus para poder morrer no nosso lugar e ressuscitar. E nós ressuscitamos com ele. Ele não veio destruir a lei ou os profetas. Não, ele veio cumprir. Tudo aquilo que era exterior, que era sombra, ele veio cumprir e estabelecer uma lei interior. Um coração que ama. Versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Preste atenção que ele diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nada da lei será mudada. Ou seja, até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, toda a profecia será anulada e aniquilada. Quando Jesus voltar na sua segunda volta, quando Jesus chegar, toda a profecia será anulada e aniquilada. Por quê? A profecia, ela serve para anunciar os dias que estão por vir.
A profecia não é para se brincar, não é para se fazer um show. A profecia é para se anunciar Jesus Cristo e a sua obra. Tanto o dom como o ministério, o ofício de profeta é para anunciar. Por isso que o apóstolo, no livro de Coríntios, a igreja de Coríntios, ele diz sobre a profecia. Ele diz que hoje conhecemos em parte, mas quando ele voltar, vai anular e aniquilar toda a profecia. E ele vai reinar por 1000 anos e não haverá mais profecia. O que vai reinar é o amor. O amor é quem vai reinar. A lei e a lei suprema, que é o amor. Jesus vai reinar baseado na lei do amor. Um novo mandamento vos dou, que ame um ao outro, como eu vos amei. Que você ame o seu próximo, o seu inimigo, como eu vos amei. E ele vai reinar por 1000 anos. E a base da sua lei é o amor. Não vai ter mais profecia. Não vai ter mais profecia. Só que no final dos 1000 anos, também vai acabar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, e venha a nova terra e o novo céu, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Observe que há muitas pessoas grandes na terra. Há muitas pessoas de fama. Mas o que importa é ser grande e ser conhecido no mundo espiritual, ser grande e famoso no reino de Deus. E aqui está o segredo. Basta uma coisa para ser grande para Deus e no seu reino. Basta uma coisa para ser grande, um líder no reino de Deus. E nesse único versículo nós vemos o segredo. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, sabemos que há mandamentos maiores e menores. Os 10 mandamentos são os mandamentos maiores, há mandamentos menores. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que não cumpre e ensina é um menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Temos que cumprir e ensinar. Comece ensinando os seus filhos. Comece ensinando a sua casa, os filhos dos seus filhos, e com certeza, você que cumpre e ensina, será grande diante de Deus. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabemos que há uma porta, muitos procuram e não conseguem achar. Essa não é a porta da salvação, é a porta do reino. E Jesus deixa bem claro que a chave que abre a porta do reino é a justiça. Porque muitas pessoas não conseguem entrar no reino de Deus e serem grandes no reino de Deus. São crentes, fazem parte de uma multidão que ouve. Por quê? Porque é necessário justiça. Já falamos sobre justiça e aqui o Senhor deixa bem claro. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, os escribas e fariseus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que oram e ensinam e não praticam, os escribas e fariseus não entrarão no reino dos céus. Eles são salvos, mas eles não entrarão no reino dos céus. Muitas vezes olhamos para os escribas e fariseus e os achamos grandes, cheios de poder e autoridade. Mas eles são pequenos. Grande é quem cumpre e ensina. Os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, se você for como os religiosos, os escribas e fariseus, você não entra no reino. Por quê? Porque a justiça dele é baixa. A justiça dele é religiosa e é humana. Eles não conseguem honrar e viver os princípios de honra na sua plenitude. Porque justiça está falando de fazer justiça para aqueles que estão abaixo de nós. Isso é fácil. Qualquer religião faz. Mas a justiça, cumprir com os irmãos que estão no mesmo nível, geralmente é competição, ao invés de justiça, ao invés de orar, de ser suporte, de abençoar, de perdoar. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ofício e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo.
O Senhor, ele fala sobre a questão com o irmão e a questão com o inimigo. E isso tem a ver com a oferta. A gente geralmente tende a entender que oferta é natural, que oferta é dinheiro. Às vezes ouvimos alguma loucura. Não, hoje, antes se entregava cereais na igreja, no templo antigo. E como nós não colhemos, não semeamos e não colhemos, então não trazemos cereais. E também não precisa trazer dinheiro. Deus não quer dinheiro. Deus também não queria cereais. Deus não come. E Deus também é dono do ouro e da prata, não precisa de dinheiro. Só que isso está ligado com a vida interior e a vida de Deus. Toda vez que houver dívida, há uma prisão. Tanto é que em uma das orações o Senhor fala sobre os devedores. Perdoe os devedores. Não é simplesmente as dívidas financeiras. Se você tiver um sentimento de que alguém te deve algo, isso te prende no mundo espiritual. Se você deve algo para alguém, ou alguém deve algo para você, dívida não só financeira, mas às vezes a gente acha que alguém deve dinheiro para nós, às vezes a gente acha que alguém está devendo amor, porque meu pai me deve, meu pai nunca disse que me ama, porque a minha mãe nunca me abraçou. Quando há uma dívida no mundo espiritual, há uma prisão. Não importa se a dívida é sua ou se você acha que a dívida é do outro. Não importa se você está devendo para alguém ou alguém está devendo para você. Toda dívida gera uma prisão e uma atormentação. Aqui no sermão o Senhor fala sobre isso. Em outras parábolas ele vai dizer: enquanto não for pago essa dívida, enquanto não for pago até o último centavo, vai haver algazes, atormentadores. Vai sofrer, vai adoecer. Precisamos nos atentar para isso. Nós estamos no Sermão da Montanha e o Senhor está trazendo uma reforma. O Senhor não está cuidando do vaso só o lado exterior. O Senhor está cuidando do vaso do lado interior. Não é só a aparência do vaso, mas é o interior do vaso, se está limpo ou não. Porque não adianta colocar vinho novo em odre velho. Não se coloca unção nova em vaso sujo. Porque senão se perde tudo. O Senhor está preparando os seus discípulos e a multidão para receber a promessa e serem cheios do Espírito. O Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E antes disso, o Senhor começa o seu ministério com o sermão mais importante, que é o Sermão da Montanha, que vai trazer reforma. Nós vemos no Brasil que começa-se a despertar uma inteligência, uma revelação espiritual. O brasileiro e a América Latina como um todo busca avivamento há muito tempo. Está cansada de religiosidade. E faz culto e ora e clama por avivamento, e brinca com unção, dizendo que é avivamento, e traz moveres, dizendo que é avivamento, mas não é avivamento. Porque todo avivamento de Deus e da igreja de Deus, antes foi precedido por uma reforma, por um entendimento da palavra. Não foi por orar, não foi por jejuar, não foi por buscar. A igreja começa a entender que só o avivamento não basta, só o derramar do vinho novo e da unção não basta. Antes precisa ter uma reforma, e a reforma começa com o entendimento da palavra e a palavra no coração. Pega toda vez que houve uma reforma na questão da fé. Não é obras, é fé. Aconteceu um avivamento na igreja. Não podemos viver de qualquer jeito. Pegamos a história e as igrejas eram verdadeiros bordéis. O nível de pecado, e quando houve uma reforma, santidade, veio o avivamento. É a reforma que traz avivamento. Oração e jejum não traz avivamento. É ferramenta. Oração e jejum faz parte do pacote. São ferramentas para uma reforma da palavra, para reformar o homem, para nos reformar. É isso que Jesus está fazendo com o Sermão da Montanha. O Senhor está reformando o homem. Ele começou uma grande obra e ele vai concluí-la. A parte do exterior está bonita, mas o Senhor ele está mudando o interior. Porque se derramar vinho novo, arrebenta o homem. Se derramar unção nova, arrebenta e se perde tudo. É só você observar os últimos avivamentos que tivemos. Tudo terminou com destruição. Tudo terminou com escândalo. Por quê? O brasileiro quer fazer uma reforma, é o celeiro para o mundo. Mas quer brincar com os dons, com os ministérios. Quer vinho novo, quer unção, poder, quer o batismo do Espírito, mas não prepara o interior.
Jesus, praticamente 3 anos antes de derramar do seu Espírito, o Senhor está fazendo uma reforma no interior. Quantos cristãos que estão 20, 30 anos, nasceram na igreja e não passam por uma reforma? Como é que a nossa geração vai para as faculdades e se perde na faculdade? Porque nunca tiveram uma reforma. É aqui dentro que precisa de uma reforma. Não é a aparência, é a reforma aqui dentro. Aqui dentro. O Senhor está tocando no coração. O Senhor está liberando a sua palavra e com o seu dedo está tocando no coração do homem, escrevendo no coração do homem. É isso que está acontecendo nesse sermão. Não é mais uma pregação de domingo religiosa. Jesus está fazendo uma grande reforma nos seus discípulos. E a grande questão é que hoje o brasileiro busca vivamente da forma errada e muitos acreditam que não é necessário uma reforma. Querem viver apenas da emoção, apenas do presente, apenas do ministério, até de anjos, e não da presença de Deus. Porque aqui ele vai falar sobre oferta, e ele não está falando, se você tem algo com o seu irmão, ele está dizendo, se o seu irmão tem algo com você, há uma dívida. Se você tem uma dívida com alguém, há uma prisão no mundo espiritual. E se alguém tem algo com você, há uma prisão no mundo espiritual. Por isso que temos que sempre orar, vigiar e dizer, perdoa as dívidas. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Senhor, ninguém me deve nada. Não se compare. Não coloque a culpa em ninguém. Não deixe o seu coração se encher de dívida. Não permita que ninguém tenha dívidas com você. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Lembrando que sacrifício é expiação e oferta é intimidade. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, buscar intimidade com o Senhor, e aí te lembrares de que teu irmão, não é você, teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Trazer a oferta e deixar no altar é uma coisa, apresentar a oferta é outra. Quantas ofertas foram colocadas no altar e estão no altar? Mas por causa dos problemas, por causa das dívidas, falta de reconciliação, a oferta não é apresentada. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial, e te lance na prisão. Em verdade, eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o teu último centavo. As pessoas não têm ideia de como as dívidas liberam espíritos algazes e atormentadores. Como que o sentimento, as dívidas e o sentimento de dívida libera demônios na vida de uma pessoa. Eu sei que muitos não têm maturidade para ir procurar o irmão, ou quando é procurado pelo irmão, não consegue nem atender um chamado. Não consegue conversar. Por isso que mais à frente o Senhor vai dizer, olha, se houve um problema com o seu irmão, conversa com ele. Conversa com ele. Se houver reconciliação, você ganhou um irmão. Se você falou com ele e não houve entendimento, leva 2 testemunhas. E fala por intermédio de testemunhas. E se ele te ouvir por intermédio de testemunhas, você ganhou um irmão. Mas se você falar com ele e não houver reconciliação, se você levar testemunhas e falar com ele e não houver reconciliação, fala para a igreja que ele não é mais irmão. É Jesus ensinando a lidar com esse problema. Porque enquanto houver dívidas, há atormentação. Há pessoas doentes na cama, há doentes e não conseguem fazer parte da irmandade. Porque o diabo está atacando na irmandade, na família. Temos que tomar muito cuidado com os pecados, e pecados são dívidas. Pecados e dívidas pessoais, e pecados e dívidas entre irmãos. Porque enquanto não for pago o último centavo, seja com a moeda do sacrifício, o perdão, o pedido de perdão e liberação de perdão, será pago com trabalho forçado, com algazes, tortura e doença. É algo muito sério.
Não é mais uma aparência, vamos reunir o povo e todo mundo é irmão. Não, não, precisa ter um coração de irmandade. Precisa vestir a camisa do Senhor. Precisa dizer, a minha família é quem ouve a palavra. É quem se conserta, é quem muda. Se não ouve a palavra, não é irmão. O julgamento virá. Só tem medo de julgamento quem não confia no justo juiz. Só tem medo de julgamento quem está em pecado, em dívida, tem algo contra o seu irmão e não confia no justo juiz. Porque a coisa mais terrível que tem é a falta de maturidade e não ouvir os dois lados da moeda. Não ouvir os dois lados da dívida, não ouvir. Mas o Senhor, Ele vai ouvir as duas histórias. Ele vai ouvir a minha história. E Ele vai ouvir a história do outro. Ele vai ouvir a sua história. Ele não vai ser influenciado por uma mensagem no WhatsApp. Essas dívidas, elas são terríveis. São terríveis. O sentimento de dívida é terrível. 27. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O Senhor não está somente falando de forma natural do casamento. Porque o casamento é um mistério que traz uma revelação de uma aliança com Deus. E muitas vezes há infidelidade no casamento e há infidelidade na igreja, na noiva de Cristo. Quantas pessoas olham outra mulher e cobiçam? Quantas pessoas olham outra igreja, outra religião e cobiçam? Aquela religião é melhor. Não se esqueça que Jesus não veio trazer uma religião. Ele não veio trazer uma aparência. Ele veio trazer uma transformação. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, olhar, desejar outra mulher, cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, infidelidade, adultério, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O Senhor está falando, olha, é melhor sacrificar, é melhor perder partes do seu corpo do que perder todo o corpo. Muitas vezes estamos com um pecado, uma dívida, estamos com uma enfermidade em determinada área do corpo. E ao invés de sacrificarmos aquela parte do corpo, preferimos perder todo o corpo. Muitas vezes é necessário cortar, amputar, deformar, porque é melhor cortar um galho que não dá fruto do que prejudicar toda a árvore. Muitas vezes não queremos cortar. Temos medo. Temos vergonha. Mas é melhor cortar um galho que não dá fruto, que é infiel, do que perder toda a árvore. É melhor perder um olho. É melhor perder a visão. É melhor perder uma mão, a mão direita. É melhor não ter possibilidades de alcançar algumas bênçãos do que perder todo o corpo. É melhor andar com dificuldade, se arrastar, do que, por causa do pé, ir para o inferno. Muitas vezes temos que sacrificar, temos que cortar. Qual é a área da sua vida que você precisa cortar, que não está te dando fruto? Qual é o lugar que você está indo que não está dando fruto, que você precisa cortar? Quais são os relacionamentos, os lugares? O que você tem feito que não está dando fruto, que está adoecendo todo o corpo e que precisa ser tirado, cortado, deixado? Porque é melhor perder algo, sacrificar algo do corpo do que perder todo o corpo. O Senhor, ele continua e ele fala sobre aliança. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Muitas vezes não há reconciliação entre os irmãos, e aí é mais fácil dar carta de divórcio. Por causa da dureza do coração, as pessoas ficam de igreja em igreja. Não concorda, não concordo, eu vou mudar. Lembre-se, o Senhor não está falando meramente de casamento. O casamento é um mistério, ele está falando de uma aliança com ele. Igreja, mulher, representa a igreja. E não se pode
dar carta de divórcio, não se pode repudiar uma pessoa por qualquer motivo, a não ser por infidelidade. Mas você dá carta de repúdio, de divórcio, porque o coração é duro, não há acordo, não há reconciliação, não conseguem manter a aliança e continuar. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, deixar a sua igreja, dê-lhe carta de divórcio. Hoje você já percebeu que os pastores não dão carta de divórcio? Pastor, eu quero ir para outra igreja, dá uma carta para mim. As pessoas não pedem carta, elas pedem bênção. Pastor, me abençoa para eu poder ir para outra igreja. Não é bênção que o pastor dá quando você sai da igreja, é carta de divórcio. É diferente. Mas há tanta confusão, e aí a gente entende, por que não há avivamento no meio do povo? Na igreja do Senhor? Porque não há unidade, não há reconciliação. E aí nós não teremos avivamento. Nós vamos continuar vivendo essa mentira gospel que vivemos há décadas e décadas. Avivamento é outra coisa, não precisa de reforma. Precisa desse sermão aqui, ó. Jesus não fez um avivamento. E o livro de Atos mostra 4 avivamentos, sem antes começar com uma reforma. Sem antes preparar o coração do povo para uma reforma. Sem antes entender os princípios de comunhão, de irmandade e de justiça. E aí a gente vai vivendo. Por que o avivamento não chega? Por que uma vida cristã é tão desgraçada? Por que poucos conseguem encontrar essa porta e entrar por intermédio dessa porta e viver no reino de Deus? Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, sai daqui, vai para lá, de lá, vem para cá, e é só adultério, é só cometendo adultério espiritual. A igreja é adúltera. A igreja está em prostituição. Está sempre olhando e cobiçando. Está sempre sendo repudiada. Está sempre dando carta de divórcio. Como é que haverá a bênção? É melhor ser 3 do que 2. 33. Outro assim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Aqui o Senhor começa a falar sobre voto. Voto tem a ver com oferta, com sacrifício. Oferta de sacrifício. O juramento é uma palavra empenhada. Ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, se você fizer um juramento, empenhar a sua palavra, fizer um voto, se apressa em cumprir. É melhor não fazer, mas se fizer, se apresse em cumprir. O Senhor, Ele vai elevar esse nível. Por que uma pessoa jura? Por que uma pessoa jura? Sabe por que uma pessoa tem que jurar por algo? Porque ela não tem palavra. Porque a partir do momento que uma pessoa passou por uma reforma e tem caráter, a palavra dela é sim, sim, não, não. Se ela pede e fala, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou fazer. Agora, quando uma pessoa não passa por uma reforma, não tem o caráter de Cristo, ela precisa jurar por algo maior do que ela. Jura pelo amor da mãe. Jura pelos pais. Jura pelo altar, por Deus, pela cidade santa. Por quê? Porque o nome dele não vale nada, a palavra dele não vale nada. Então ele tem que jurar, fazer um voto. E aí sempre coloca uma condição. Quem não tem caráter sempre coloca uma condição. Porque se fizerem isso comigo, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der, eu vou dar. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim, se você quer respeito? Você quer ser respeitado? Então você me respeita. Eu falei, em algum momento eu te desrespeitei? Me fala qual foi o momento. Qual foi a vírgula ou o tio que eu te desrespeitei? Porque para mim, respeito não é moeda, não é troca. Respeito é caráter. Ainda que seja você, seja o presidente do país, ou um mendigo, eu respeito. Eu respeito. Porque não tem a ver com eles. Tem a ver com a minha reforma. Tem a ver com a minha educação, que pai e mãe deu. Tem a ver com a minha reforma, com o meu caráter de Cristo em mim. Então, eu não te respeito se você me respeitar. Eu te respeito. Posso não aceitar e não tolerar. Mas te respeitar eu vou. Eu nunca te desrespeitei. Respeito não é uma moeda de troca. É uma moeda de troca para quem não passou por uma reforma e ele troca.
Ele barganha. Se você me respeitar, eu te respeito. Hoje os pastores são assim: se você me honrar, eu te honro. Isso não é honra. Isso é mau caratismo. Os pastores precisam passar por uma reforma. Eu não te honro se você me honra. O Senhor, ele diz: honrarei os que me honrarem. Mas nós queremos viver o mesmo padrão. E nós negociamos, barganhamos. Nós temos que respeitar as pessoas, os irmãos e os adversários. Respeitar e orar, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Não é porque está aqui, eu respeito. Porque está na outra igreja, eu desrespeito. Não é porque é meu irmão, eu respeito. É meu adversário, eu não respeito. Eu respeito todo mundo, oro por todo mundo. Esse é o padrão da reforma. Esse é o padrão. Posso não aceitar e não tolerar. Até mesmo porque o Senhor diz: por que toleras o louco, o rebelde? Agora, nós queremos barganhar. O voto, o juramento, é para um Jacó. Se o Senhor fizer, eu entrego o dízimo. Não, eu entrego o dízimo independente de qualquer coisa. Porque agora eu tenho o caráter de Cristo. Eu sou Israel. Eu não sou o Jacó. Se Deus prospera ou não com dízimo, e a Bíblia não diz que dízimo prospera, eu vou continuar sendo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do rei. Nem jurarás por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Nós não temos controle nenhum de nada para jurarmos alguma coisa. A única coisa que o Senhor espera é obediência, não sacrifício. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Não se esqueça que ele está vindo falando de casamento, de aliança. Não se esqueça que ele está fazendo uma reforma para que um povo seja fiel. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência do mal. A raiz, o procedimento é mau, é mentiroso, é homicida. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não fique resistindo, lutando contra o mal. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá poder, é para suportar, não é para lutar. Um verdadeiro cristão, o Senhor o capacita e o fortalece para suportar as coisas desse mundo, não para lutar contra elas, não para resistir. Querem bater? Querem falar mal? Podem bater, pode falar mal, não lute contra isso. O poder de Deus é para que você consiga resistir isso, suportar isso. E o que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. O Senhor está dizendo: não se apegue às coisas desse mundo, não se preocupe, não lute contra elas. Eu estou contigo para você suportar toda a perseguição, toda a injustiça. Vão falar mal? Vão bater? Vão tomar as suas coisas? Até a sua roupa? Sim, tomaram a de José. Então vão mentir, vão te odiar, vão te perseguir, vão te bater. Vão tomar as suas coisas, vão te roubar, vão te forçar, te obrigar. Não resista, apenas faça. O Senhor, ele vai dar força e o poder dele te capacita. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ou seja, é um amor muito baixo. É um amor religioso. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quer ser filho de Deus? Crente todo mundo é. Porque até para eu ser ateu, eu preciso crer que existe um Deus e eu não acredito nele. Agora, você quer ser filho de Deus?
Aí é diferente. Aí é atitude. Não é culto. É atitude. É amar. Falam mal de você? Fale bem dele. Ore pelas pessoas. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. É amar. É bendizer. É fazer o bem. É orar. Aí sim é filho de Deus. Não te amam? Ame. Aí você é filho de Deus. Fala mal de você? Fale bem dele. Aí é filho de Deus. Te perseguem? Abençoe ele. Aí é filho de Deus. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Observe que muita gente ora a oração do Pai Nosso e não passa de vãs repetições, porque não é filho. É religioso. 45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele não está dizendo que o Deus Pai abençoa a todos. Ele diz que dá oportunidade para todos. O sol nasce para todos. A chuva cai sobre todos. A oportunidade é dada. Não se esqueça que Deus só abençoou Abraão quando Abraão conversou e acabou com a dívida. Porque um órfão que foi recebido por um Abraão, um pai, que deu-lhe tudo e o abençoou e o enriqueceu, porque a Bíblia diz que Jó foi abençoado por causa de Abraão. Mas Ló ainda tinha aquela questão da dívida. Muitas vezes a questão com Abraão é por causa da orfandade, é por causa de ter pais que nunca foram pais. E Ló nunca conseguiu resolver isso. E por mais que ele enriqueceu muito, ele ainda sentia que os outros deviam para ele. Até que Abraão chegou, não vamos brigar por causa de uma ovelha, a gente é rico. Não vamos brigar, não vamos fermentar os nossos pastores, colocar um contra o outro, não. Vamos resolver o problema. Estou vendo que já falei com você 1, 2 vezes, e não adiantou. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não importa o lado. Não importa quem governa. O que importa é se eu sou filho de Deus. Não podemos ter esse sentimento de dívida. Ninguém deve nada para ninguém. Ah, mas porque o meu pai... Se você não está conseguindo entender que há uma dívida no passado, que não foi paga, e que você está vivendo com um sentimento de dívida, e está à beira de uma destruição, irmão, isso é o princípio básico do cristianismo, do perdão e do arrependimento. Agora, todo mundo deve. Todo mundo está te devendo. Você não consegue ir à raiz? Ló não conseguiu ir. E ainda que se tornou rico, perdeu tudo. Perdeu tudo. Ninguém deve nada para ninguém, irmão. Faça a sua oração e com o perdão pague todas as suas dívidas. Não permita que ninguém fique te devendo nada. Se seu pai está te devendo alguma coisa, apague essa dívida hoje. Apague essa dívida hoje. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não se esqueça que aqui o Senhor está dizendo, olha, eu mando o sol e a chuva sobre todos. Mas lembra que eu falei sobre a lei e os profetas? Quando Jesus voltar, a profecia é anulada e aniquilada. Aí só a lei, e a lei do amor. 1000 anos. Mas enquanto o Senhor não vem, a chuva e o sol nasce e cai para todos. Mas quando o Senhor voltar, o texto diz que o lugar que não subir a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis e honrar o Senhor, entregando os seus dízimos, não cairá a chuva sobre a terra. Hoje tem chuva para todos. O sol nasce para todos e a chuva, a bênção cai sobre todos. Mas o livro deixa bem claro, o texto sagrado, que quando ele voltar e reinar 1000 anos, durante 1000 anos, a chuva não vai cair em todo lugar. Hoje você olha e vê muita gente abençoada dentro da igreja. E não é porque é dizimista. É porque a chuva da bênção cai sobre todos.
Mas ele deixou bem claro, é só você ler os textos. Até o Egito, se não subir, não cairá chuva sobre o Egito. E isso o Senhor fala do Egito porque tem um carinho muito especial sobre o Egito. Porque José governou no Egito. E Jesus, quando foi perseguido, receberam Jesus. Por isso que ele diz, até o Egito, quando eu estiver reinando, se não subir a Jerusalém, não cairá chuva sobre ela. Porque no momento de maior dificuldade de José, no momento de maior perseguição e de morte sobre Jesus, o Egito abriu as portas e acolheu Jesus. Mas ele diz, não importa o que fizeram, se não fizer a partir de agora, não tem chuva. Temos que sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. E tudo isso está falando de oferta, porque oferta gera intimidade com o Senhor. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu venho falando, nós não estamos aqui para fazer um culto. Nós não estamos aqui para cantar umas músicas bonitas e ouvir uma palavra de motivação. Nós estamos aqui para estabelecer um reino. E o começo do texto é bem simples. Os pobres de espírito vão receber o reino. É o manso, simples e humilde. É o pobre, o mendigo espiritual que depende totalmente de Deus. É que vai receber o reino. Não viemos fazer um culto bonito. Culto bonito tem em muitos lugares, irmão. Muitos lugares. E um culto bonito você pode até fazer em casa. Nós estamos dizendo, venha o seu reino. E o reino só é estabelecido por intermédio de reforma. É só por intermédio de reforma. É só por intermédio de palavra. É só por intermédio de reforma. É só quando entendemos e vivemos a palavra. É só quando o coração muda. É só quando cumprimos o mandamento elevado. Com a mão no seu coração. O Senhor começou uma grande obra na sua vida. Hoje, as pessoas olham por fora e veem uma pessoa bonita, bem vestida. Muitos estavam largados no lamaçal do pecado. Muitos estavam na sarjeta, fracassados, falidos, viciados, drogados, prostitutos. A reforma por fora já terminou, irmão. Deus quer fazer uma reforma no interior. Hoje você está bonito, bem vestido, de cabelo feito, de unha feita. Hoje você tem vestes bonitas. Hoje você tem tudo no exterior. Mas o Senhor quer fazer uma reforma no interior. Perdoa o seu pai. Seu pai fez o que podia. E tenho certeza que fez mais do que podia. Ninguém dá o que não tem. Com certeza o seu pai e a sua mãe fizeram o que podiam. E a palavra diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que mama, o Senhor diz, não me esquecerei de ti. Se você foi abandonado e rejeitado, não conhece o seu pai, não tem o nome do seu pai no RG, você no mundo espiritual tem um registro, nunca te deixarei. O sobrenome do Deus Pai é, nunca te deixarei. Acaba com essa dívida. Anula esse pecado. Derrama do sangue de Cristo. É manhã de liberar perdão. É manhã de pedir perdão. Senhor, nos perdoa como perdoamos os nossos devedores. Senhor, eu perdoo os meus pais. Eu perdoo o meu pai, a minha parentela e os meus antes queridos. Senhor, eu perdoo as gerações passadas. Senhor, perdoa os meus pais. Perdoa, Senhor, os meus irmãos. Senhor, perdoa a minha parentela, os meus amigos, os meus adversários. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pais. Já não estão mais aqui. Mas eu creio, Senhor, na sua morte e ressurreição. No seu sangue derramado. Eu sei, meu Pai, que o teu sangue justifica e santifica, purifica tudo. Senhor, eu não tenho nem como saber como foi há 3, 4 gerações atrás. As raízes de iniquidade, de rebelião, de feitiçaria, tudo que fizeram para te provocar. Senhor, mas muitas vezes sinto ainda no meu corpo, no meu DNA. Mas o Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer uma transfiguração. O Senhor vai até a 3ª e 4ª geração e o Senhor perdoa. O Senhor justifica e santifica. Senhor, eu quero me santificar mais e mais a cada dia. Me purifica, Senhor. Senhor, eu te peço algo especial. Eu sei que o Senhor tem me preparado, o Senhor tem nos preparado para grandes coisas. Mas hoje, Senhor, eu tenho um entendimento muito maior e muito mais profundo. Porque o Senhor deu isso aos pequeninos. E eu quero viver essa reforma antes desse avivamento. Senhor, eu não quero que quando chegue o avivamento haja apostasia.
Eu não quero ver, meu Pai, odres se arrebentando. Eu não quero ver a alergia se perdendo. Eu não quero ver o melhor vinho chegando, mas também se perdendo. Senhor, eu não quero ver unção sendo contaminada, meu Pai, pelas moscas, pelo zuzum, pelas fofocas, pelas contendas. Senhor, me limpa, me purifica, Senhor, me faz mais branco, mais alvo. Senhor, mais do que me transformar ao ponto de todo olho humano ver, Senhor, me transfigura. Meu Pai, a luz, porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Sal e luz. E eu quero iluminar, meu Pai, uma cidade. Eu peço ao Pai das luzes, toda boa dádiva, todo bom presente e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, o Senhor não muda, mas eu preciso mudar. O Senhor não muda, não há mudança, não há variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo de eternidade em eternidade. Mas, Senhor, eu não quero ser o mesmo de ontem. Senhor, eu quero, eu preciso, eu clamo, eu rogo a Ti por mudança, meu Pai. Por transformação. Senhor, eu te peço, eu imploro, eu clamo a Ti, meu Pai, eu rogo. Senhor, gera uma transfiguração. Como um dia o Senhor fez com Moisés, que carregava a lei. Senhor, que eu possa carregar a Tua lei. Porque mudando o sacerdote, muda-se a lei. Eu quero carregar a Tua lei. A lei do amor, meu Pai. Amar a Ti acima de todas as coisas. E o meu próximo como o Senhor me amou. Senhor, eu quero carregar a Sua lei. E eu quero ver, meu Pai, eu quero viver essa transfiguração que Moisés viveu. Que o Senhor demonstrou para os seus discípulos. Se o Senhor mostrou, é possível viver, meu Pai. Senhor, faz isso. Faz isso com a Tua igreja, meu Pai. Senhor, muitos estão atentos, estão sentindo. Muitos entendem o tempo e sabem que é tempo de avivamento. Muitos estão pregando sobre avivamento, meu Pai. Mas, Senhor, avivamento sem reforma termina com destruição. Senhor, começa essa grande reforma e nos prepara para o dia do Senhor, o dia da alegria do Senhor, o dia em que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Prepara, Senhor. Prepara, Senhor. Desde então, os discípulos do Senhor, ainda que eram judeus, no exterior, cumpriam a lei mosaica. Mas o Senhor começa a implantar e escrever a lei, a nova lei, no coração dos seus discípulos, para que quando chegasse o tempo certo, eles estivessem reformados e pudessem viver os planos de Deus. Ninguém vai viver os planos de Deus sem reforma, sem avivamento, sem receber do Espírito de Deus, sem ser cheio do Espírito, batizado na água, no Espírito e com fogo. Senhor, nos prepara. Senhor, nós vamos exaltar o Seu nome. E eu te peço, Senhor, passeia no meio do Teu povo. Visita o Teu povo. Abençoa o Teu povo. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer o Seu nome. Só o Senhor é Deus. Nunca houve, não há e nunca haverá um Deus como o Senhor.